boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Mercado em Pauta. Estamos aguardando a nossa convidada entrar. Acredito que ela já está entrando, então daqui a alguns instantes a gente pode começar a entrevista com a Gabriela Michelucci. Bom, então vamos aproveitar esses minutinhos enquanto ela não chega, né? Para a gente começar. Ela estava em outra reunião, ela estava terminando para se conectar conosco. Então vai ser, como nós falamos, nós vamos começar hoje, conversar hoje com a Gabriela Michelucci, que é formada em engenharia, como eu. Ela trabalha há 28 anos na Klabin. Hoje ela é diretora da divisão de embalagens da Klabin e é também presidente da Associação Brasileira de Papelão Ondulado, né? Então, a Gabriela é uma referência nesse mercado, não por ser a presidente da associação, mas pela trajetória, né, pela história que ela tem como liderança, como uma mulher muito especial, liderando uma indústria tão pesada como é a indústria de papelão ondulado. Nós vamos conversar com ela para entender como o setor do setor de papelão ondulado está enfrentando a pandemia neste momento. E eu acho que vai ser um grande aprendizado, porque o setor de papelão ondulado sempre foi a referência, sempre relacionou, né? Se consumo de papelão ondulado está crescendo, é porque a indústria como um todo está crescendo. O papelão ondulado sempre foi o termômetro, porque é a embalagem das embalagens. Sem dúvida, está sendo protagonista muito especial neste momento, em função da pandemia, do e-commerce ter explodido, do delivery. Então, sem dúvida que vai ser muito interessante ouvir o que a Gabriela tem para contar para a gente. Eu queria aproveitar nesses minutinhos que a gente tem enquanto ela está tentando entrar. Ela teve uma dificuldade ali, ela já está conversando com o Ed. Muito bem, a gente começou esse ano em março com os nossos cursos de embalagens. O primeiro foi o de flexíveis e foi misto, né? Já foi um curso presencial e online. E logo em seguida a gente começou a fazer para alguns clientes que nos solicitaram durante a pandemia cursos totalmente online, in company, só que dentro do instituto, a gente de dentro do instituto e eles de fora, tá? De fora ouvindo. Então, o primeiro foi com 47 pessoas em lugares diferentes. Logo em seguida, a gente fez um outro curso de 2 dias também para uma empresa que estava com bastante gente distribuída em vários locais. Foi um aprendizado muito legal. E a gente agora vai estrear os cursos online, totalmente online, num horário que foi o que nós fizemos uma pesquisa para saber qual era o primeiro curso que a indústria queria, né? A primeira foi o curso de embalagens flexíveis, o papelão ondulado e o de sustentabilidade. Então, olá, Gabriela! Boa noite! Olá, boa noite! Tudo bom? Tudo bem, e você? Eu estou sempre bem, cada vez melhor. Você sabe que esse é meu mantra, né? Sei. Então, não tem jeito. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado de ter aceito o convite. Eu sei que a sua agenda com tudo isso está
absolutamente maluca, né? Está sendo dias muito intensos, né, Gabriela? Acho que para você, como dias desafiadores. E então eu sei da dificuldade de agenda e como você está se esforçando para atender tudo. Então é uma grande honra para o Instituto de Embalagens te receber. Você que sempre nos apoiou, né? A BPO, você, Clabinha, a BPO sempre nos apoiaram. Então a gente fica muito feliz de poder recebê-la. Bom, a gente vai conversar. Eu já te apresentei como diretora da divisão de embalagens da Clabin e como presidente da BPO, da Associação Brasileira de Papelão Ondulado. Então, eu gostaria, né, que você, primeira pergunta, né, se você está bem, como estamos, como é que estamos sobrevivendo, né, a tudo isso, se você está se cuidando, e como que está o setor de papelão ondulado, como está, como pretende, né, enfrentar os desafios deste especial momento que estamos vivendo. Bom, Assunta, obrigada pelo convite, de fato, eu fiquei muito honrada, né? E você sabe que nós executivos, não estamos muito habituados a conviver nesse novo modelo de comunicação, né? Sim. Eu tô muito bem junto à minha família toda está bem, meus amigos, os nossos colaboradores diretos da Associação Brasileira de Papelão Ondulado, os nossos colaboradores de empresas, os colaboradores das empresas associadas que trabalham no setor, obviamente enfrentando as dificuldades, a gente vai conversar um pouquinho hoje, mas no conjunto, de maneira geral, todos estão caminhando bem, né? A gente tem atuado fortemente, né? O setor, os profissionais, os executivos, as lideranças têm atuado fortemente, é o que você falou. Se antes a gente já tinha uma rotina intensa, nós acrescemos esse novo processo, né? De preparar as nossas empresas para estar enfrentando um momento tão difícil que a gente está vivendo aí juntos, né? No Brasil. Sim. Bom, eu queria falar então. Pois não? Desculpa. Não, pode falar. Tá, então, o que eu queria dizer um pouquinho sobre o nosso setor, né? Que operacionalmente, de norte a sul, nós estamos com todas as unidades de embalagens de papelão do lado em operação. E por que isso está acontecendo? O setor ele atua fortemente junto a bens essenciais, né, os produtos essenciais. Então, nós fazemos parte de uma cadeia de movimentação desses produtos. Então, alimentos industrializados, alimentos in natura, cuidados pessoais, cuidados do lar, produtos farmacêuticos. Então, a nossa embalagem aqui no Brasil, reconhecida como embalagem de transporte, é fundamental para que esse processo aconteça. Eu estou destacando a embalagem de transporte, que você está numa batalha junto com a gente, para ir além desse processo, né? A gente quer se tornar uma embalagem realmente que leva o produto à casa do consumidor. Mas hoje, no momento atual, como embalagem de transporte, nós fazemos de forma importante, parte fundamental desse processo como um todo, né? Além disso, essa mudança do modelo de distribuição de produtos, que é o e-commerce, também a gente está acompanhando que tem crescido fortemente, e ele depende novamente da participação da nossa embalagem para que o produto chegue até as mãos do consumidor. Uhum. O setor continua resiliente, né? Até a pandemia, até começar a pandemia, cerca de 75% dos produtos, das embalagens que nós entregávamos ao mercado, elas são constituídas para a entrega desses bens essenciais que eu mencionei. E durante a pandemia, esse percentual subiu para 85%. Então, as nossas operações, elas estão sendo protegidas, nós temos criado barreiras, atuado fortemente em todo o Brasil para garantir que a nossa indústria não sofra qualquer ruptura e que cause um desabastecimento de bens tão importantes nesse momento da pandemia. Tá? Seria o caos, né? Seria assim, a disrupção, né? Nesse momento seria
preocupante, né? O que nós vemos é que também nós passamos por 3, 4 meses dentro do ano, né? Os 3 primeiros meses, mesmo tendo o mês de março iniciado os processos de distanciamento social, interrupções de operações, nós batemos recorde de 3 meses seguidos, mensais, de abastecimento de embalagens. O mês de abril ele continuou atuando aí de uma forma muito similar a 2019, não registrando queda. Então, eu digo assim, o nosso setor tem que sim ter protocolos muito bem elaborados, desenvolvidos e aplicados, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, dar continuidade da forma que nós temos vindo até hoje, né? A Associação Brasileira de Papelão Ondulado, com contribuição dos seus associados, editou books com protocolos operacionais. Então, os cuidados que nós conhecemos dentro da indústria de alimentos, por exemplo, nós internamos alguns desses processos, porque nós, desta forma, levamos uma proteção muito maior, maiores barreiras para os nossos colaboradores, né? Então, desde sanitização de áreas, até revisões de processos de uso de áreas comuns, as próprias questões de trabalho remoto, onde foi possível ser feito, cuidar dos casos de riscos, né? Os nossos profissionais em comorbidade ou com mais de 60 anos. Então, o setor tem seguido todas as orientações do OMS, da Organização Mundial da Saúde, e desenvolvendo trabalhos que possam levar maior conhecimento e desenvolvimento ágil dentro da nossa indústria. Você acha que a gente ainda vai demorar para atingir o normal? E o que normal vai ser? Então, a gente sabe que o pior não passou ainda no nosso país, né? Quantas semanas de processo desta forma a gente vai vivenciar? Eu acho que nem os maiores especialistas, as pessoas com maior expertise, os cientistas são capazes de acertar, porque é mais ou menos que nem a gente quando fala como vai ser o câmbio em diversos amanhã, né? Então, eu acho que a única certeza que nós temos é que não vai passar amanhã, né? Esse processo vai ser longo, e acho que nós temos aprendido coisas muito importantes nesse momento, né? Do ponto de vista pessoal, né, que eu posso elencar aqui, compartilhamento, né? Aproximação, mesmo assim, via online, a gente está criando momentos e abrindo espaços nas agendas para ter esse contato, coisa que dificilmente a gente teria feito numa rotina, no mundo normal que a gente estava vivendo. Então, esse compartilhamento acho que é fundamental. Olhando também pelo lado pessoal, eu tenho discutido com os amigos, com os profissionais, como as pessoas mudaram olhando para dentro das suas casas, né? Também tiveram que passar a compartilhar atividades, aprender coisas que são tão importantes que vivenciar, mas a gente estava deixando às vezes no segundo plano, que é o relacionamento mais intenso familiar, né? Todos nós temos famílias e às vezes com o trabalho isso passa a ser um trabalho, uma relação de final de dia, quando todos voltamos para casa. Acho que também a gente está sendo colocado à prova aí de viver um momento assim também especial, difícil e ao mesmo tempo especial, né? Quantos pais convivendo com seus filhos, né? Coisa que de maneira mais intensa, ensinando as crianças, coisas que a gente não via até então. E, por outro lado, tem o lado profissional, né? Que os aplicativos, as ferramentas de colocar conjuntamente o maior número de pessoas, a gente não exercia até então. Acho que todo mundo lembra que até a pandemia nós conseguimos nos reunir bravamente, colocando umas 10 pessoas ao mesmo tempo para conversar. Hoje nós colocamos 300, hoje nós colocamos 400 pessoas ao mesmo tempo para compartilhar, né? Para trazer informações, para trazer os aprendizados que o momento tem exercido sobre nós, né? E são ganhos que a gente obtém.
Um novo normal, nós vamos ainda aprender, ainda vamos chegar nele, né? Um novo normal teve a descoberta do e-commerce. Eu falo descoberta porque acho que a maioria de nós sabe que o e-commerce, esse canal de venda, ele vem pouco sendo exercido dentro do país. O Brasil, até a pandemia, tinha um registro de 4 a 5% do uso do e-commerce dentro do varejo, 100% do varejo. Nós já temos índices de ter pelo menos dobrado essa participação. Acho que o brasileiro, que é desconfiado e com toda a razão, né, porque nós não somos muito fáceis, né, em termos de comportamento, ganhou confiança no uso desse mecanismo. Então, esse é um novo normal. Acho que os modelos e os canais de venda, eles vão coexistir com mais equilíbrio do que aquilo que nós vimos até então. Então, essas mudanças, né, elas vão ser bastante, têm sido positivas, né? Eu tenho tido pessoalmente a oportunidade de conversar com públicos que eu gostaria de fazer e não fazia, né? Reconhecidamente não fazia. Então, é isso. Acho que isso a gente não vai perder. São coisas que nós trouxemos para dentro dos nossos novos hábitos e que acho que a gente não deve perder, né? Porque É, depende de cada um de nós. o que é bom a gente tem que manter, né? Tudo que a gente aprende que é bom, que soma, né? A gente talvez não tivesse oportunidade, agora descobre e passa a dar mais valor, né? Tem, Bom, só se fala. você me permitir um outro comentário também, eu acabei de sair de uma live agora com um grupo de associações, assunto, para falar sobre reciclagem, né? O que está acontecendo no país do ponto de vista de a disruptura que houve do ponto de vista de coleta seletiva. Então, a gente vem conversando sobre isso, mas, na verdade, o que eu queria trazer é que esse momento diferente que nós estamos vivendo, nós já vivemos muitos, né? Eu, obviamente, dentro da minha idade, já passei por várias situações dentro de Brasil e de mundo, né? Em que nós fomos realmente afetados economicamente dentro do país, mas a gente está vivendo uma situação tão especial, economicamente falando, em termos de vida, tão séria, né? Que eu acredito também nesse novo normal que nós temos que nós vamos nos tornar diferentes, porque nós não estaremos livres de novos vírus, né? Então esses protocolos que nós aprendemos com bastante responsabilidade de cuidados pessoais, cuidados em higienização, as operações trabalhando de forma muito mais focada, engajada em cuidar de si, né? Cuidar de si mesmo, cuidar do outro. Eu acho que a gente também vai ter numa vida nova uma contribuição bastante intensa de valor pela vida. Então, eu quero dizer que a segurança pessoal, eu espero que a gente tenha um salto importante no país, porque o aprendizado tem sido intenso, né? A gente tem vivenciado a todo momento como é que eu me asseguro para poder assegurar o próximo a passar por uma situação de saúde tão grave como nós estamos, né? Bom, voltando um pouquinho aqui para a nossa pauta sobre o mercado de embalagens, né? Você está vendo mudanças no mercado de embalagens, né? Onde o papelão ondulado tem uma, uma relevante posição, né? Única, inclusive. Como você vê a atuação, a situação do setor, né? Dentro do mercado de embalagem, porque o papelão não é só para embalagem, né? E as perspectivas do cenário pós-pandemia. A gente tá separando já um ano em dois momentos, né? O mercado de embalagens de papelão do lado, ele vai passar esse primeiro semestre do ponto de vista operacional bem, né? Porque nós tivemos 4 meses intensos de produção. Nós esperávamos uma acomodação no mês de maio e junho, porque acho que todos nós estocamos materiais, bens
alimentos, produtos de limpeza, álcool em gel, então nem se fale, né? Então nós nos estocamos desses produtos com risco e receio de haver um desabastecimento generalizado no país, o que não aconteceu, porque Felizmente, sim, e acho que houve muito brio, muito compromisso dessas empresas ligadas a essas indústrias ligadas à categoria de essencialidade. Então, acho que houve muito brio, muito compromisso, porque o risco para esses colaboradores é o mesmo para todos aqueles que estão na indústria que foi parada, infelizmente teve que parar. Então, com isso, não houve nenhum desabastecimento, coisas que nós vimos no exterior, nós vimos em países no início da pandemia, mostrando gôndolas totalmente esvaziadas, e nós, mesmo com a corrida que houve no início da nas primeiras semanas. ainda assim, nós conseguimos abastecer o mercado, então isso ia passar, a gente sabia que ia passar, e que, de fato, haveria uma acomodação do mercado entre maio e junho. A boa notícia é que junho, as operações não essenciais, as de bens duráveis, elas retomaram suas operações, então, obviamente, de forma gradativa. Então, a gente vê a indústria com todos os cuidados, a indústria se preparou para isso, né? O comércio se preparou para isso. Eu tenho visto vídeos maravilhosos de compromisso para a segurança dos seus clientes. É fantástico que o comércio está fazendo, a rede de hotelaria. Quer dizer, de maneira geral, o varejo se preparou para receber. Os supermercados, acho que todo mundo vai hoje aos supermercados, e num processo totalmente diferenciado, controle de entrada. Então, essa indústria que está retomando faz com que nós tenhamos um segundo semestre, obviamente, mais moderado, né? A gente tem tido... Você sabe que a Fundação Getúlio Vargas faz todos os desenhos de cenários e estatísticas da associação, né? E desde o início da pandemia, a gente vem trabalhando com 3 cenários, o otimista, o moderado e o pessimista. E se você, eu tenho certeza que você entende que em 15 dias tudo isso muda. Então, o cenário, e a gente acompanha o PIB, né? O PIB saiu de 1 para 3 para -6, de -1 para -3 para -6. Então, quinzenalmente, a Fundação vem nos ajudando a revisar isso. Então, a gente entende que haverá um recuo do mercado de embalagens de papel ondulado, mas ainda assim em níveis melhores do que vai acontecer com a economia nacional, né? No tudo, né? Você visualizou, dentro desse cenário das incertezas, oportunidades de negócios e oportunidades de forma geral, principalmente de negócios? A gente aprendeu e está aprendendo algumas coisas, né? Como que nós podemos compartilhar boas práticas, então isso é uma oportunidade importante, né? Eu tenho certeza que a indústria de embalagem de papel ondulado, na sua linha de inovação, na sua área de inovação, está trabalhando bastante, se preparando para uma retomada, porque eu não tenho dúvida que as equipes de projetos de todos os nossos fabricantes de embalagens continuam ativos e são criativos e propondo inovações para que no momento certo, onde você possa novamente retomar a sua aproximação junto aos seus clientes, junto ao mercado, experimentar novos processos, de embalagens, que a gente vai estar pronto para fazer isso. Então, a oportunidade que está hoje é nesse desenvolvimento, obviamente ainda guardado dentro da indústria. Nós aprendemos a fazer as mesmas coisas de forma diferente, porque nós estamos sendo incentivados a fazê-lo. Então, eu ouvi hoje de uma CEO de uma grande companhia dizendo que o comitê de crise, a partir de hoje, deve ser instalado permanentemente, porque a gente aprendeu que amanhã pode ser de fato diferente, não é só filosoficamente, mas realmente ser diferente. Então, o que a gente tem aí de aprendizado é que
nós teremos que seguir com novos procedimentos, novos protocolos operacionais, investindo muito fortemente no desenvolvimento das pessoas, através desse processo que a gente está, por exemplo, agora. Né? A gente está aprendendo também o quanto as equipes das companhias, com todo o seu conhecimento, a sua expertise, pode compartilhar esse conhecimento com o maior número de pessoas. Então, assim, inovação, projetos de desenvolvimento, não que você pare com isso, é que desta vez houve tempo de aprofundar, né, novamente, porque houve uma parada das pessoas e nós tivemos condições de colocar o planejamento, né, dar maior intensidade ao planejamento das atividades do que talvez nós estivéssemos fazendo até então. Então, aquele ciclo que a gente tinha de rotina, a gente quebrou. Quer dizer, a pandemia quebrou a rotina, o ciclo. Então, está nos levando a ser mais criativos de fato, né? Você poderia citar alguma inovação que isso aqui foi muito relevante para a indústria? Olha, a gente teve aqui, a gente tem no país hoje, em todas as frentes, buscando alternativas de ter embalagens cada vez mais resistentes e que tem o seu caráter de uma embalagem one-way. Falando isso, né? Há muito tempo que a gente, elas têm seu espaço, não tenho dúvida disso, é que embalagem one-way, ela não só nesse momento, mas pelo menos nas linhas em que nós atuamos, ela é de não haver uma contaminação reversa, de haver um comprometimento com pragas ao longo de culturas que nós temos dentro do país. Então, o que nós temos encaminhado no setor é como desenvolver embalagens competitivas que possam ser no seu destino e recicladas, né? De tal forma que a garantia e a segurança alimentar seja mantida, seja garantida de fato, né? Então, o fortalecimento desse conceito da embalagem descartável, sem risco de contaminação, e a capacidade de reciclar completamente essa embalagem dentro do país. Nós temos uma cadeia completa dentro do país para absorver essas embalagens recicladas. Eu acho que é a maior contribuição que o setor de embalagem de papel pode dar nesse momento de um projeto para passar pela pandemia, né? Ultrapassar essa fase da pandemia. Eu só queria fazer um comunicado para as pessoas que estão acompanhando, que a gente desativou os comentários, porque estava ficando muito em cima, e a gente vai abrir no final para as perguntas, tá? A outra pergunta era sobre os restaurantes, né? Os restaurantes tiveram que fechar, foram muito afetados pela pandemia, e aí veio o comércio online, né? Principalmente atendendo o delivery, e a gente notou que a embalagem de papelão ondulado começou a veio presente também para isso, né? Você acha que isso segue? Você acha que isso vai melhorar? Melhorar no sentido assim, as embalagens vieram de papelão ondulado para atender o delivery, mas sem o tempo de serem desenvolvidas, talvez como devessem, né? Você acha que vai haver evolução? Está havendo evolução nesse tipo de embalagem também? Eu diria assim, você tem toda a razão. No primeiro momento, o objetivo foi atender esse novo canal de crescimento que nós vivenciamos aí com os deliveries. Entregar, né? De entregar. Então, assim, você pega as grandes redes de hipermercados, ou mesmo os mercados de bairro, que compartilhavam uma pequena parte da sua venda através de delivery, né, fazendo a encomenda e entrega, isso cresceu 2 dígitos, eu falo que perto de 100% ao mês.
Então, assim, a primeira reação do setor é garantir a entrega, como você falou, de fato. Mas a gente tem, assim, muitas oportunidades de colocar embalagens que venham, de fato, surpreender os consumidores, que venha criar aquela experiência gostosa de receber, por exemplo, as É, hortaliças com frescor dentro de casa. Então, a gente já tem isso tudo que eu falei para você. O processo de inovação e da criação, elas não param porque nós estamos vivendo uma pandemia. O que nós temos que respeitar, de fato, é que o compromisso atual do setor é fazer com que as nossas embalagens garantam as entregas de forma segura aos consumidores. Então, eu acho que todos nós estamos, nesse momento, dedicados a isso. sim, Então, eu diria que o produto nosso ele é capaz de atender mercados e produtos tanto de linhas secas como linhas refrigeradas e úmidas. Então, eu diria que nós estamos bastante preparados para a fase levar processos de embalagens inovadoras aí para isso intensa nesse momento da pandemia. E acho que não para, Assunta. Quem aprendeu a usar a venda online e que trouxe um conforto incrível, né? Porque nós hoje, de maneira geral, estão trabalhando, né? O casal, ambos trabalham. Então, esse uso, esse conforto, acho que ele não volta para trás. Vai seguir. vai seguir. E vai caber a gente desenvolver embalagem melhor para esse mundo ficar melhor, né? Mas Não vamos lá. tendo. É, é, o outro assunto, né? Você comentou já da questão da cadeia de reciclagem. Hoje, o setor de papelão ondulado, o último número que eu tinha até quando a gente soltou o livro foi de 80%, né? E os catadores foram bastante impactados com a queda do que eles podiam coletar. E eu acompanhei que teve uma campanha da ABPO, uma campanha de solidariedade com os catadores. E você acabou de me falar que agora teve uma reunião com outras associações sobre essa questão. Você poderia falar um pouco de como o setor está apoiando os catadores nesse momento? Essa campanha é a campanha de solidariedade para os catadores e catadores. Essa campanha, ela está sendo liderada pelos catadores. Essas empresas e associações, eles começaram um grande movimento e que tem total apoio da Associação Brasileira de Ondulado, um grande movimento para que pudesse, nesse momento, o mínimo apoio que pudesse ser dado a essa. Afinal de contas, hoje nós temos no Brasil cadastrados 1 milhão de catadores. 1 milhão de pessoas vivendo do processo de ativa, né, de buscar esse material e levar e vender para reciclar. Então, esse programa ele tem tomado corpo, uma vez que os catadores, as cooperativas tiveram as suas atividades suspensas. O bacana desse processo é que a união de diversas associações do nosso setor de papéis, né, de embalagens de papéis e papéis para embalagens. Nós estamos brigando muito pela liberação dessa parte da nossa cadeia, que é a área de coleta seletiva, as atividades paristas das cooperativas. As coletas seletivas, em mais de 50% dos municípios suspenderam as coletas seletivas onde já estavam implantadas, mais de 50%. Esse material está indo todo para aterro, as embalagens de papelado que nós reciclamos, estão indo para aterros sanitários, para as lixões, nunca serão recuperados, né? Ainda bem que o nosso produto é biodegradável, mas não volta para a cadeia de Não reciclagem. justifica.
fica, é verdade, mas a coleta seletiva foi suspensa pelos Por municípios. questão de segurança. Eu diria que sim, ou talvez por não poder, em tempo, se preparar como nós da indústria corremos atrás de nos prepararmos para viver esse tempo, aprendendo, né? É isso que é, aprendendo um conjunto. Então, eles tiveram uma fase de que não havia um entendimento que há essencialidade nessa atividade, então nós nos movimentamos através de ofícios a Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Casa Civil, Ministério da Economia, governos estaduais, já estamos chegando aos municípios. Nós tivemos a notícia essa semana de que há o entendimento pelo Ministério da Agricultura que sim, a coleta seletiva é essencial, né? Não só na cadeia do pelandolado, da fabricação de papéis reciclados, mas ela é essencial como um todo. Ambientalmente é super importante e a gente não pode, de fato, retroceder um processo que há quase 10 anos a gente vem subindo gradativamente na taxa de reciclagem. Nós chegamos a 85% de taxa de reciclagem, assunto. Então, a gente vem se movimentando de forma importante. Hoje nós estamos com os melhores níveis dentre os países aí de referência no processo da reciclagem. Dito que com todo esse apoio, né, porque eles estão transformando essas doações em vales de alimentação, entregando para todos os catadores ao longo do país, um projeto de fazer entrega por esses de um valor para que ele possa seguir se alimentando. E hoje, em reunião, com todo o trabalho que foi feito, eles decidiram, já com mais informações, mais orientações, com EPIs, voltarem a realizar as suas atividades. Então, eu imagino que a gente deva aí recomeçar esse processo de trazer os materiais para reciclagem. Então, além dessa questão aí, desse apoio a essa campanha, empresas do nosso setor têm feito inúmeras doações. A gente tem compilado aí várias empresas doando kits hospitalares, equipamentos hospitalares, formando, apoiando e entregando materiais para a formação de hospitais de campanha, cestas básicas, doação de álcool em gel, doação de cestas de alimentos. Nós somos fabricantes de embalagens de transporte, então, de maneira geral, nós temos sido procurados, as empresas do setor, para doar a embalagem, para doar os produtos para eles poderem fazer as suas doações. Então, assim, o setor se mobilizou, né? Eu acho que isso foi um papel super importante desses líderes das companhias, né? Os nossos CEOs estão engajados nesse processo de apoiar um momento tão difícil aí que a gente está vivendo no país, né? Então, todos esses processos, eles têm governança, tem transparência, porque a gente precisa garantir que essas doações estejam chegando realmente nas mãos de quem precisa, das pessoas com maior nível de vulnerabilidade. Então, eu diria que foi um trabalho com grupo dentro das empresas de forma bastante profissional, profissionalizado que está seguindo. Gostei demais do projeto que o Senai, né, fez, né, de produção dos produtos, das embalagens, né? Eu tive lá na Teobaldo Diniz e vi uma máquina fazendo os rótulos, a outra envasando, fazendo as embalagens para isso, né? Para álcool em gel, para essa coisa. E lá com as caixas, né? E ainda comentou que recebeu mais caixa do que estava precisando, então estava ali controlando. Falei, você não pode reclamar, tem que agradecer que recebeu mais do que pediu. Mas isso é muito bom, né? Tem que fazer. É fundamental. Tem. É o que eu falei, o compartilhamento. Como as empresas, né, se reuniram para esse bem maior, né? E não só olhando
para fora, né, no aspecto da doação, e esse compartilhamento de melhores práticas que cada empresa vai descobrindo, ela tem compartilhado na cadeia, né? E eu não falo só na cadeia passar cliente ou indo para fornecedor, é dentro do setor, né? A gente formou uma grande corrente junto aos concorrentes para levar o conhecimento e o aprendizado que cada um de nós está recebendo, né? E vivenciando nesse momento difícil, né? Difícil, mas que você não pode parar, não é? Estou falando, você tem que cada vez mais incentivar que as pessoas participem umas às outras daquilo que está dando resultado e que está fazendo com que as suas equipes, os seus times consigam trabalhar com maior nível de segurança. Muito bom. Eu queria abrir, Gabriela, para algumas pessoas que estão pedindo, estão te parabenizando, estão dizendo que está sendo show, e algumas pessoas fizeram perguntas. Então, a gente está buscando aqui as perguntas. Deixa eu ver. Porque é umas letrinhas pequenininhas, viu? Eu tô... Não sei por que eles fazem coisas tão pequenas, letrinhas. Boa noite, tatatá. Boa noite. Fazendo elogios, tá? Elogio, tudo bem. Bom, subiram as perguntas? Eu posso? Pode seguir. Falar. Por enquanto, as perguntas que estavam acontecendo... Espera aí. A senhora falou da retração, porém... eles estão comentando aqui como ficarão os preços do papelão ondulado. Foi uma das perguntas. Não sei se você pode... Não, eu vou conseguir responder assim, como não fosse só o papelão do lado, mas como fosse qualquer setor, né? Uhum. E define preço é o movimento do mercado, né? Oferta, demanda. Eu entendo que nesse momento nós estamos muito mais voltados a desenhar processos que garantam o abastecimento da indústria e, consequentemente, atenda os consumidores, do que propriamente estar discutindo o que custa um ou outro produto. Eu não imagino criar uma frente de discussão, estou falando de qualquer setor, eu como consumidora. Eu não me vejo discutindo agora se aumentou, se o preço do arroz caiu ou não caiu. Estou preocupada em conseguir adquirir, comprar o arroz, estou preocupada em poder, de alguma forma, compartilhar esse arroz com alguém. Então, eu não acho que as pessoas estarão colocando a maior energia possível em discutir a questão do preço. A gente está com outras prioridades. E, para mim, assim, o preço quem comanda, de fato, é o mercado. Não é a vontade de quem fornece e a vontade de quem compra. O mercado estiver se comportando. A questão, acho que foi colocada, Gabriela, em função, porque houve uma queda do material reciclado para produzir o papelão. E houve a alta do dólar. Então, como esses dois pontos são duas coisas que trabalham contra, né? A alta do dólar e a questão da queda da coleta seletiva. Tá? Se isso não vai impactar fortemente no preço. Então, o que eu posso, com relação às APARs, se foi essa especificamente a pergunta, né? Do ponto de vista de preços de insumos, né? As APARas, elas tiveram uma redução importante na disponibilização de material. Nós já verificamos nos últimos 30 anos uma pressão para aumento de
preços, porque você tem material, então realmente é a regra lá da oferta e da demanda. Nós estamos precisando da Paras e tem pouco disponível, então o preço da Paras subiu. Por outro lado, como eu afirmei, nós já vemos retomada em algumas regiões do país da entrada de coleta seletiva. Então, assunto, nós tivemos no meio da pandemia, né, se é que se pode dizer meio, vamos dizer lá pelo meio, no mês de maio, nós fizemos um evento pela associação, junto aos mercados e associados, nós tivemos redução de coleta ou disponibilização de aparas variando entre 20% e 50% de redução de disponibilidade de material, dependendo do município, dependendo da região brasileira em que ele está. E numa nova estatística que nós fizemos, uma nova coleta de dados, temos reação de aumento de disponibilidade em algumas regiões. Então, coleta específica, estado de São Paulo e Sul, já verificamos uma maior disponibilidade. Outras regiões, como Norte, Nordeste e parte do Sudeste, ainda muito lentamente, mas estabilizou, não piorou, estabilizou. Então, entendendo que as cooperativas está sendo reintroduzida, eu diria que a gente deve passar por uma fase mais crítica, estará ao normal, porque as embalagens colocadas no mercado, né? É que eu falei, nós viemos de 6 meses de recorde na BPO, então esse material ele tem que voltar para a cadeia. E eu entendo que esse processo ele vai sendo retomado gradativamente. Então, da mesma forma que a gente também espera uma redução do volume a ser fornecido dentro do ano, em detrimento do que nós tínhamos projetado. Nós tínhamos projetado um crescimento do setor. Nós já estamos vendo um recuo do volume de papelão do lado entregue em 2020 comparativamente a 2019. Então, menos embalagem, menos papel, menos aparas também, né? Eu acho que com o tempo isso vai se equilibrar. A relação com o dólar não é um problema. O aumento em função da subida do dólar, da escalada do dólar. Olha, 70% das embalagens brasileiras produzidas no Brasil de papelão do lado usam fibra reciclada. 70%. Uhum. Ela está atrelada ao mercado interno e não ao dólar. Realmente que as fibras virgens que são exportadas, você sim passa a ter você passa a competir com a aquisição desta fibra em relação ao mercado externo. Quer dizer, o mercado externo está vendo uma retomada, o câmbio é muito favorável para a exportação de todo e qualquer segmento. Então, sim, para quem usa a fibra virgem, ela sim poderá ser afetada, né? Porque você passa a competir com essa oportunidade de exportação da fibra virgem. Para o mercado interno da fibra reciclada, nós estamos sujeitos efetivamente à coleta. E os insumos, uma parcela muito pequena atrelado a dólar. Obviamente, expurgando o CAPEX, que eu imagino que os CAPEX estejam, os investimentos estejam aguardando o processo de retomada. Obviamente, quem for fazer investimentos nesse momento vai estar sujeito aí à variação cambial e que foi muito forte. Então, para nós, os equipamentos ficaram muito mais caros. Mas são investimentos que você pode, na medida do possível, aguardar que esse câmbio se restabeleça, né? Se estabilize, no final. Deixa eu só ver mais uma pergunta aqui. Recentemente, não, era só sobre papelão ondulado totalmente de fibra limpa, acho que não existe. E, bom, se a Política Nacional de Resíduos... Oi? Existe. Não, mas não existe, seria possível, mas não é tão comum
comum, né? Não é algo, vamos dizer, comercialmente usado, né? E a outra pergunta era se a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem sido algum tipo, tem trazido algum problema ou entrave para a indústria de papelão ondulado. Eu diria que não. Obviamente que no momento anterior, no nascimento nacional de resíduos sólidos, todas as associações ou todos os setores foram colocados numa única bandeira, né? Porque não havia clareza ou entendimento de cada setor no tema reciclagem. Então, a indústria do papel passou a dividir o espaço com outros materiais com o mesmo peso, né? Por exemplo, nós somos uma indústria que temos uma taxa de reciclagem e éramos tratados da mesma forma que uma indústria de baixo índice de reciclagem. Mas foi assim que o governo estabeleceu a partida desse processo. Eu diria que isso nunca nos afetou, porque você vê que a gente continua no processo de aumento de taxa de reciclagem. E a partir desse ano, está sendo gerado um novo modelo do ponto de vista de resíduos sólidos, onde cada setor terá suas metas. O nosso setor saíte, o setor da área de papéis, né, papéis e embalagens que são recicladas, o nosso setor saiu e nós estamos aí assinando um acordo com o Ministério do Meio Ambiente dedicado ao setor de embalagens de papel, que já tem porcentagem bastante importante. Então, eu diria que nesse processo todo, foi fácil, né? Porque nós enfrentamos ministérios públicos, nós enfrentamos inquéritos, a gente tem vivenciado isso, mas as equipes que nos acompanham bons e têm nos ajudado a passar dano maior para o nosso setor. Bom, tá. Gabriela, nós estamos com muitas perguntas, né? E a gente não vai poder tomar seu tempo todo. Então, o que a gente está querendo estabelecer, combinar com as pessoas é o seguinte: para mandar depois no Instagram as perguntas que a gente responde após, tá? Eu já encaminho as perguntas para você, porque a gente não vai poder ficar muito mais tempo ao vivo. A outra coisa que eu gostaria de aproveitar e comentar, né? A gente está tendo uma procura grande pelo nosso livro, que vocês apoiaram, o livro de papelão ondulado. Acho que tem muita gente querendo fazer embalagem de papelão. Cadê ele? Está aqui. A embalagem de papelão ondulado para fazer embalagem melhor, né? Para desenvolver as embalagens de papelão. É incrível, né? Que de repente todo mundo resolveu comprar esse livro, tá? Então, depois a gente vai ter que rever uma nova edição. Eu queria saber se você tem alguma mensagem final que você queira deixar para nós, por favor. Eu queria duas mensagens. São adulto de embalagens, porque vocês têm nos proporcionado uma visão ampla do mercado de embalagens, daí eu não falo só da embalagem de papelão ondulado, mas eu falo de todos os tipos de materiais de embalagens. Então, essa coletânea aí que você mostrou o livro da Associação sobre o papel ondulado, mas você tem inúmeras edições. Então, eu acho que essa visão ampla de mercado sobre embalagens, para quem é apaixonado pelo setor, é fundamental que tenha conhecimento, que possa acessar, né? A gente, para fazer embalagens de transporte, é super importante conhecer a cadeia inteira de embalagens, as embalagens primárias todas, para que você tenha conhecimento e possa gerar com inteligência
projetos que atendam à necessidade do setor como um todo, né, da embalagem primária também, não só do produto da embalagem primária. Então, a gente agradece pela associação esse empenho, a sua persistência aí do time todo do Instituto, porque a gente sabe que se não persistir, a gente não vai, de fato, fazer diferente, não vai. Eu dei vários exemplos aqui, eu podia passar aí várias horas aqui dando exemplos do que a gente tem vivenciado no dia a dia, quando a gente tem foco, quando a gente persiste, quando a gente acredita, como as coisas mudam. Então, a gente tem coisas fantásticas que a gente está vivenciando aí com as pessoas, né? A segunda coisa é que o que nós aprendemos a fazer, né? E acho que todos nós temos participado de vários fóruns de discussão, muito além daqueles que nós estamos habituados a conviver, né? Nós estamos ligados sempre a eventos do setor. E passear por outros setores traz um conhecimento com outro viés, e tem sido super interessante para mim. E aí eu recomendo para as pessoas que estão aqui nos acompanhando nessa live que a gente tem que ampliar o olhar, fazer benchmarking em setores diferentes dos nossos, né? Não só dentro dos nossos. O nosso nos traz expertise e os demais nos traz conhecimentos novos e muitas oportunidades. Então, acho que esse investimento, um horário aí que está todo mundo ligado, que é um horário tarde, né, para as pessoas, mas eu diria que é impagável o movimento que você está fazendo e outras pessoas importantes aí, relevantes no país, dando essa contribuição, que continuem, né? Que a gente não perca isso nem pós-pandemia. Gabriela, muito obrigada. A gente estourou o tempo. Semana que vem, quinta-feira, vai ser o Milton Rego, presidente da ABAL. Então, nós estamos procurando, como você falou, dar voz para todos os setores, né? Então, a semana que vem, a gente vai ter o Milton Rego falando um pouco da indústria de embalagens de alumínio, tá bom? A gente vai deixar isso no GTV e no YouTube também, tá bom? Tchau, tchau, Gabriela. Tchau, pessoal. Até quinta que vem, às 19 horas. Até lá, obrigada.